Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos falar sobre o direito condominial. E é tão gostoso quando falamos sobre proibições, sobre ameaças, o que acontece no mundo jurídico, principalmente que é um reflexo do que acontece na sociedade. O jurídico vem lá só para pontuar e falar: a partir de agora, os problemas relacionados dessa forma serão tratados iguais. E aí, quem está comigo hoje no estúdio, Dr. Luiz Fernando Maldonado. Bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você, com a equipe. Boa tarde aos telespectadores também. Vamos falar sobre os BOs de condomínio, né? Uma fábrica de problemas. Uma fábrica de problemas, que aliás os teus stories andam bem interessantes sobre essas questões também. Luiz, Tá melhor que Netflix, né? tá melhor, dá para você ter uma noção do que, como é a vida do advogado de condomínio, como é a vida de um síndico É. também, dá para ter linearmente, dá para você entender. Ó, nós falamos algumas vezes sobre as questões relacionadas às piscinas dos condomínios. Inclusive quem poderia frequentar, quem não poderia, se era acompanhado, se não era acompanhado, como que funciona. Hoje, quais foram as decisões que acabaram dando proibições específicas a respeito da piscina? Nós tivemos um caso recente, comecinho dessa semana, inclusive, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que vem bem de encontro com esse assunto. Porque sempre houve essa discussão. O condomínio ele tem aquela sensação: eu pago o condomínio, eu posso usar a área comum, eu posso trazer quem eu quiser, sempre aquela coisa: eu tô pagando, eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Não é bem assim. Você está pagando para manter o condomínio dentro das regras do condomínio. Então, o que aconteceu nesse caso que foi julgado? O morador ele quis levar convidados para a piscina do condomínio, sob o argumento falso de que eram moradores. E não tinha comprovação nenhuma de que essas pessoas eram moradores. Era parente, amigos, né? Uhum. E o condomínio tinha um funcionário que ficava ali na piscina fazendo filtro, né? Das pessoas que entravam. E ele barrou. Não, esses não são moradores, não vão entrar. E aí o que ele fez? Ele se sentindo lesado, tá errado, ele sentia e ainda se sente lesado. Entrou com um processo contra o condomínio, para que o condomínio fosse obrigado a deixar eles entrar, e ainda pediu danos morais contra o condomínio. E ele era o errado. O que o Tribunal de Justiça fez? Julgou, falou: olha, não, o condomínio tá certo. O condomínio tem o poder, nas normas internas, de estabelecer quem deve utilizar as áreas comuns, as áreas de lazer, e são apenas para moradores. E você não comprovou que essas pessoas são moradoras através de uma conta, alguma coisa assim que indicava, já que eram todos maiores de idade, né? Então falou: não, o condomínio está certo, então ficou bem estabelecido agora que o condomínio tem sim poder para estabelecer quem pode utilizar a piscina. E um ponto importante: como o critério usado é morador e não condômino, porque condômino é proprietário, Uhum. mas o critério utilizado foi morador, significa o seguinte: que o proprietário que aluga seu apartamento, ele está cedendo, ele está transferindo a posse da área comum e da área privativa, que é o apartamento, para o seu inquilino. Então ele alugou, ele, proprietário, fica proibido de utilizar a piscina, qualquer área comum. Porque ele transferiu isso para o inquilino dele. Não, senão há uma sobrecarga no condomínio. Imagina proprietário alugando para o inquilino e os dois querendo utilizar e todo mundo fazendo isso. Não comporta. E tem um detalhe que é interessante também falarmos sobre em qual momento que é decidido isso, porque existem condomínios que liberam. Olha, você pode liberar um convidado por morador, né? Outros não. Outros falam: ó, zero. Não tem condição nenhuma. Somente os moradores podem participar dessas áreas comuns, inclusive as quadras, Sim, também. né? Que é importante salientar. Através do regimento, é através de uma assembleia que isso é discutido, ou já é uma decisão judicial que, para reformular, ela precisa de uma porcentagem a mais de votos dentro das assembleias. Os condomínios, eles têm uma boa autonomia para estabelecer as suas regras internas. Ele só não pode ir contrário à lei. Então, um condomínio ele pode tem muita liberdade para fazer suas regras internas sobre vários aspectos. O que ele só precisa observar? Ele não pode decidir uma coisa contrária à lei. Então, ele tem essa liberdade de estabelecer quem vai usar a piscina, ou campo, quadra, áreas de uso comum, Uhum. de lazer. Então, ele pode estabelecer que é só morador, são até dois convidados, até três convidados, apenas convidados crianças, né? Tem uns condomínios que permitem convidados, mas desde que seja até 12 anos. Então, existe essa liberdade para o condomínio definir. Mas onde isso é definido? Na assembleia do condomínio,
com pauta específica para isso. Não é de repente estar lá numa assembleia, alguém resolve falar sobre isso e decide. Não, tem que estar em pauta isso. E isso vai alterar o regimento interno. Então é uma assembleia que vai alterar o regimento interno para mudar a regra existente. Então eu vou acrescentar uma outra coisa que já aconteceu em Ribeirão, e aí eu quero saber se isso é deliberado pelo próprio síndico ou também precisa da aprovação do condomínio. Quando o síndico decide, olha, a piscina estará aberta em tais dias, ou todos os moradores precisarão passar por um médico e mostrar, né, comprovar que não tem nenhum tipo de alguma doença que possa ser transmitida através da água, na água, né? Então, isso vem do síndico ou também vem através de uma votação? Isso vem através de uma votação também do regimento da Assembleia para alterar o regimento interno. O que o síndico tem autonomia para fazer em certas situações que exijam uma manutenção fora do período, porque vamos supor, o regimento interno fala que a piscina vai funcionar de terça a domingo, manutenção às segundas. Mas por algum motivo Choveu, deu um temporal e sujou a piscina inteira. ele precisa de repente fazer uma manutenção na quinta-feira. Aí ele vai poder interditar na quinta-feira, mesmo que não esteja no regimento interno, porque é uma manutenção necessária. Então aí essa autonomia ele vai ter, porque aí ele está preservando o bem comum e a manutenção, a saúde, a salubridade. Agora a questão por motivo de doença, né, isso daí só realmente se estiver previsto em regimento interno. Os clubes têm muito disso, Sim. né? Os clubes de uma forma geral. Então hoje nós temos os condomínios clubes. É que os condomínios clubes não têm a estrutura financeira que um clube tem. Né? Os condomínios trabalham geralmente com caixa muito enxuto. Então, se tiver alguém olhando a piscina, já é grande coisa, né? Geralmente às vezes nem tem, por conta de custo. Então, ficaria até difícil esse controle. Essa questão, eu estou falando agora na parte jurídica, né? Olha, o morador ou o condômino buscou um advogado porque ele estava sendo proibido a participar da piscina sem um laudo médico e não tem nenhum tipo de documentação no regimento e nem muito menos votado. Simplesmente o síndico decidiu. Nós tivemos um determinado momento em Ribeirão que uma síndica de um dos maiores condomínios na cidade acabou deliberando por si só que estariam necessariamente precisariam passar por um determinado médico e esse médico era disponibilizado por ela dentro do condomínio. Aí vem os condôminos que acabam se sentindo lesados. Eles vão automaticamente buscar a justiça. Vão fazer a reclamação, depois vão buscar a justiça. Até que ela consiga determinar quem tem o direito ou não, isso leva um tempo. E esse tempo perdido, quem acaba pagando por ele? E o custo, né? Sim. Também tem esse custo. Demora, né? E o custo. Aí, se o morador fica todo esse tempo do processo, imagina, um processo pode durar 2, 3 anos, e ele sem poder utilizar, vai configurar um dano moral. Até pelo tempo, né? Imagina, ele pagando o condomínio certinho, contribuindo igual a todos e tendo algum tipo de discriminação injustificada, porque pelo que eu entendi, não houve motivo para justificar, você não vai poder entrar por causa disso. Não havia nem suspeita de alguma doença, nada assim. Simplesmente falou que ele não poderia. Vai configurar um dano moral aí forte pro condomínio, possivelmente. E o juiz que é capaz de habitar um valor por ano que ele deixou de usar, ou por mês que deixou de usar. E aí, o que acontece com o morador que acaba ultrapassando esse limite? Porque ainda bem que esse acabou fazendo isso, pegou um advogado ruim, porque não entendeu, isso eu posso falar, sei que você não pode, mas eu posso, porque não entendeu como que funciona a lei, resolveu dar sequência a um processo, né, que poderia ter visto se na Assembleia foi votado, se existe no regimento interno alguma proibição ou não, porque o que está lá, você pode ou não fazer. Né? Eu posso fazer além ou aquém do que está lá. E também não infringir nenhuma lei extra, né? Não, as principais nossas. Agora, nessa situação, quem é e como que é feita uma multa? Porque vem a decisão judicial, automaticamente essa pessoa vai fazer com que o condomínio arque com determinados valores, ele pode ser multado, o condomínio pode entrar contra ele depois, porque se ele entrou contra o condomínio e perdeu, em alguma situação há uma reversa, há uma possibilidade de entrar contra o morador? Não, nesse caso, como o assunto era o mesmo, o condomínio não vai precisar entrar com um processo novo contra o morador, porque a justiça já decidiu sobre o assunto a favor do condomínio, nesse caso especificamente. O que acontece? Então, o condômino que perdeu vai ter que pagar as custas, os honorários do advogado do condomínio, e ele vai ter que seguir a regra, já que foi imposto, já que ele perdeu,
né? Então significa que aquilo que foi feito tá certo, teoricamente, pelo menos perante aquele processo. E aí ele vai ter que seguir aquele trâmite. Aí ele vai ser obrigado, gostando ou não. Nós temos um caso muito recente, e é Ah, próximo a nós aqui, um fazendeiro que acabou criando, achando que ainda era o coronel de um determinado condomínio que tratava com ameaça, tratava com maldizeres e dali para frente os seus condôminos, os seus moradores, eu vou usar essa palavra, né? Que já tem algo, aprendi algo novo agora. E, e aí ele foi preso, e aí existe um processo. A pergunta é: há possibilidade da expulsão? Porque se ele é uma pessoa, como nós já falamos em algumas vezes, socialmente é difícil desconviver, ele acaba criando ameaças contra outros, contra iguais, contra outros moradores, dessa forma fazendo com que o síndico também em alguns momentos passe por algumas situações vexatórias, e eu ainda acrescento um pouco, o síndico às vezes fica com medo. A partir do momento que as ameaças ficam naquele porte, como foi, como saiu na mídia, o síndico fica com medo de também tomar alguma decisão, mesmo que esteja dentro da lei, mas com receio porque pode se virar contra ele, né, todo o poder daquela pessoa. Agora, há possibilidade de expulsão? esse caso ele repercutiu muito, né, aqui em Muito. Ribeirão, até porque não começou só no condomínio. O condomínio foi a segunda notícia que nós tivemos. Primeiro foi aquela que aconteceu no shopping, né? Sim. Depois veio a situação do condomínio, que é extremamente grave. Quer dizer, mostra que a pessoa, que o problema dela não é só também no condomínio. É um problema que tem sério problema de convivência social. E o condomínio, essencialmente, é convivência social. Então, ele, com as ameaças que ele fez contra os vizinhos, contra o síndico, o nível de ameaça que ele fez, pesada, Sim. inclusive parece que teve alguns momentos que jogou bombinha, alguma coisa no vizinho de baixo também, para assustar. Então, demonstra que ele não tem condições de morar no convívio social de um condomínio. Isso permite a expulsão dele por reiterada conduta antissocial. E se imaginar, esses transtornos que vêm sendo provocados são desde 2018. Agora, em 2025, que a bomba estourou. Então foram 7 anos. Imagine você vivendo, convivendo 7 anos do lado de um morador que trata os outros, seus iguais, à base da ameaça. É. Ou à base até de eu falo, acaba provocando danos psicológicos às vezes. Você vai acordar 3, 4 horas da manhã com bomba sendo soltada no teu quintal. Como que vive desse jeito? É impossível isso. Nesse caso, ele tem que ser chamado uma assembleia para deliberar sobre a expulsão dele. E com isso, a deliberação sendo aprovada, o condomínio vai entrar com um processo judicial, porque é o juiz que vai expulsar, né? Sim. A assembleia só decide pela expulsão. Mas quem tem poder para decidir para esse cumprimento é o juiz. Então o condomínio tem que entrar com um processo contra ele, onde ele vai ter direito de defesa, né? É constitucional isso, ele vai ter direito de defesa. Enquanto isso, ele fica lá dentro. Enquanto ele fica lá dentro, a menos que o condomínio peça algum tipo de liminar, de tutela antecipada, sob alguma justificativa. Que nesse caso seria o óbvio, né? A meu ver, é mais do que claro. Só que os juízes são muito resistentes nesse tipo de situação, porque é, é um assunto sério expulsar uma pessoa de uma casa, Sim. tirar ela da moradia dela. E então os juízes acabam deixando para decidir isso no final. Pode pedir uma tutela liminar, alguma coisa nesse sentido? Pode. É raro o juiz dar. Esse caso eu até acreditaria que saía pela repercussão Uhum. que teve. Mas outros casos eu acho um pouco mais difícil sair algum tipo de liminar assim, sem a repercussão na mídia que teve. Essa assembleia, ela precisa de uma porcentagem daquela 2/3, que é uma porcentagem alta, ou uma assembleia comum? 50 mais um. Atualmente não se fala qual é o quórum. Mas tem um projeto de mudança do Código Civil que lá está previsto 2/3 dos presentes. Dos presentes, não do total do condomínio. Ótimo. Já facilita. Erroneamente, porque assim, infelizmente, os juízes cíveis, eles são de certa forma um pouco leigos na área condominial, porque eles não vivem isso. Os casos condominiais que caem para eles são poucos, são pontuais, perto do volume que eles têm dentro de área de família, que é um volume muito maior, né? Então eles não entendem exatamente como que deve funcionar as questões condominiais. Então é muito comum a gente ver juízes errando bastante em situações que lidam com condomínio. Então tem juiz, por exemplo, entendendo que a expulsão depende de 3/4 do total dos condôminos, porque existe uma multa prevista lá no Código Civil para aplicar por conduta antissocial de 3/4. Então ele usa
esse quórum que é para a Por multa, analogia. por analogia. Isso é um equívoco. O correto é seguir os 2/3 que está no projeto já lá. Como referência, os 2/3 dos presentes. Porque às vezes a expulsão, às vezes um condomínio grande, imagina um condomínio de 1.000 unidades. Um determinado vizinho pode ter uma conduta antissocial e incomodar apenas 2, 3 blocos. Ele não incomoda um condomínio inteiro. Só que aqueles 2, 3 blocos que ele incomoda é o suficiente para tornar inviável a presença dele ali. E aí você vai depender dos outros blocos que nem conhece ele, nunca ouviu falar dele, para votar uma expulsão que eles não estão nem sabendo do assunto. E nem vão frequentar a Assembleia. E Quem nem vai vão. frequentar é quem realmente tem interesse naquela situação. Exatamente. Então, o correto é 2/3 dos presentes. Depois, aí vem uma pergunta que é muito comum, né? A dúvida que vem aparecendo, a expulsão. A expulsão é da família, de todos que vivem dentro daquela unidade, porque eu já vi outros colegas falando a mesma coisa, falando, não, se expulsa todo mundo, sai cachorro, papagaio, sai todo mundo. E aí existe o que é correto, existe o que a lei permite. Então, o que a lei permite a respeito disso? Se uma pessoa, se são duas pessoas que têm essa conduta, mesmo que tenha 3, 4 outros moradores, como que funciona a questão da expulsão? A lei fala sobre condômino com conduta antissocial. Então, é o condômino, a pessoa Personalíssima. personalíssima. A expulsão ela é personalíssima. Ela é apenas da pessoa que causou o transtorno, que não tem condições de convivência social. Você não pode punir terceiros, mesmo que relacionados ao condômino ou à unidade, por condutas que eles não praticaram. Então imagina um apartamento que mora pai, mãe, 2 filhos. Somente o pai tem problema. Às vezes ele tem algum tipo de conduta antissocial dentro do condomínio, por exemplo, ameaça, mas a mãe e as crianças não têm nenhum tipo de conduta. Então você não precisa penalizá-los. É antijurídico você penalizar pessoas por condutas que elas não praticaram. Então a expulsão ela é personalíssima. É apenas da pessoa do condômino que praticou o ato. Agora, logicamente, às vezes você expulsando o chefe de família, como se diz, né, na linguagem antiga, logicamente que os outros vão acompanhá-lo. É uma família, eles vão acabar saindo junto, mas você não precisa colocá-los no processo, expô-los na assembleia. Vai ser uma consequência, mas você colocar a mãe, que não tem nada a ver com a história, e até os filhos, de repente, que não tem nada a ver com a história, constrangê-los num processo de um ato que eles não praticaram, não faz sentido nenhum juridicamente. Então, a expulsão ela deve ser limitada apenas ao condômino infrator. É individualizado, é personalizado. Luiz, na hora que você falou a respeito dos juízes, né, que realmente tem uma determinada dificuldade, porque não é algo que aparece de forma rotineira, né, dentro da área civil. E acabam fazendo analogia, isso é muito comum acontecer. Inclusive em outras áreas também é muito comum. Mas você dá isso graças à forma como vocês, advogados condominiais, trabalham, ou seja, e eu faço aí por uma analogia. Se as empresas tivessem advogados ligados ao direito do consumidor, ligado à área civil, à área trabalhista, não facilitaria, não diminuiria também o número de ações dentro do Poder Judiciário? Porque na hora que você fala que é um número irrisório quase de ações relacionadas ao direito condominial, perante ao todo, mostra que os advogados que trabalham nessa área, que militam no direito condominial, estão fazendo o trabalho bem feito, né? Estão fazendo a lição de casa e, pelo menos, fazendo com que o problema seja resolvido em âmbito extrajudicial. Agora, é essa visão que vem acontecendo mesmo dentro do mercado? A área condominial, até pela natureza dela, pelo tipo de relação, ela exige o preventivo. Então, os advogados trabalham muito na área preventiva, para evitar os problemas, na mediação de conflitos, na negociação interna, para evitar processos judiciais. Esse é um objetivo da advocacia condominial: evitar litígios, evitar processos, resolver tudo ali dentro do âmbito do condomínio, com uma boa conversa. Claro, nem sempre é possível 100% dos casos, mas dá para diminuir bastante o número de demandas judiciais que seriam potenciais, e você reduz, só vai para a justiça mesmo aqueles que realmente o próprio morador, porque para uma coisa dar certo tem que ser bilateral. Sim. Os dois têm que ceder um pouco numa negociação. Quando um dos lados não cede, vai acabar no judicial, né? E aí o juiz é que vai ter que dizer quem está certo e quem está errado. Dentro das áreas que você atua, né, principalmente relacionado ao direito condominial, que você é especialista,
que você mais tem encontrado durante o ano de 2025 como importante para salientar? Falar assim, olha, vou chamar a atenção porque tem acontecido isso em condomínios aqui na cidade e eu acho importante que a população saiba como lidar com essa situação para que não passe por uma obrigação através do síndico ou que não passe pelo poder judiciário. Olha, as questões de comportamento têm se agravado demais. E que podem chegar a uma expulsão, né? Pode. Esse ano eu já fiz acho que umas 3 ou 4 assembleias de expulsão. E todas foram aprovadas. Eu achei que fosse bem menos que isso. Em Até o ano Ribeirão. passado era. Até o ano passado eu acho que eu tinha feito. O ano passado, se eu fiz uma, acho que foi muito. Teve ano que eu não fiz nenhuma de expulsão. É aquela mistura da liberdade com a libertinagem, né? Até onde meu direito vai, até onde meu dever vai, o limite. É. E a pessoa ultrapassa. O WhatsApp também pode ser utilizado também como meio de expulsão, não ele, mas a conduta que a pessoa tem através dos grupos e às vezes até como que fala com os outros moradores. No grupo, o grupo do WhatsApp, teoricamente, nenhum grupo é oficial de condomínio. Uhum. Ele é um grupo para Nem pessoas deveria conversarem. existir. Nem deveria existir. Mas as pessoas optaram por tirar essa paz delas mesmas. É. Elas poderiam viver em paz. Pra que viver em paz, Pra que né? viver Se elas em paz? podem arrumar uma Vamos dor de fazer um cabeça. grupo. Vamos fazer um grupo, não tô fazendo nada, quero passar nervoso. É. Né? Então vamos lá. E aí o que acontece? O grupo, ele não é uma coisa oficial do condomínio. A convenção não reconhece um grupo de WhatsApp, a lei não reconhece um grupo do WhatsApp, mas ele é um lugar de relacionamento. Sim. Então isso, ele não vai ser suficiente para expulsão do condômino do condomínio, mas ele vai somar como provas para uma eventual expulsão somada às atitudes que ele tem no condomínio também. E se é aquela pessoa que se esconde atrás das telas? Que é muito comum. Sim. Atrás da tela o bichinho é um leão. Na hora que vai pra frente é um gatinho, fica quietinho, não comenta, não faz nada. Aí fica difícil. Aí vão outras formas, né? Eu acho que até a pessoa que está em casa deveria perceber um pouco mais. Bloqueia. É mais fácil do que qualquer ação judicial. Já vai lá e bloqueia a pessoa porque ela não tem como ficar chiando no WhatsApp. Geralmente esse que é o bravo do WhatsApp, mas que nem às vezes nem vai em assembleia, ou ele é quietinho, é um início ali de sociopatia, né? Então já vale ficar um pouco atento a essa conduta. E tem gente que também se vale de terceiros, que pega um que não é muito inteligente ali, ele joga pra ele falar as coisas que não devia e ele fica escondido. Então já vi muita gente ser usada em grupo de WhatsApp por pessoas que não queriam se expor, porque sabiam que poderia ter problema, e usa pessoas com menos conhecimento pra falar besteira em grupo de WhatsApp. Pelo que você está falando, e eu acho que pode ser até o momento já, que até alguns condomínios poderiam já inserir um psicólogo para fazer parte do seu grupo, porque já tem o advogado, tem o síndico, tem o conselho, né? Sim. Já tem o grupo. Mas o psicólogo seria importante também fazer parte em alguns condomínios da cidade? Eu penso que sim. Eu penso que os condomínios eles estão é uma crescente cada vez mais, né, no mercado. Cada vez mais pessoas estão morando em condomínios, pessoas que nunca moraram em condomínio. Da mesma forma que hoje os condomínios todos, mesmo os pequenos, precisam ter uma assessoria jurídica, precisam ter uma administradora, porque hoje os conhecimentos técnicos são muito diferenciados para condomínio. Eu penso que um auxílio de psicólogo também ajudaria. Até, não estou dizendo até do morador que tem algum tipo de comportamento específico, mas algum morador que às vezes precisa de algum tipo de auxílio, né? Eu acho que seria válido. Tem condomínios que só psiquiatra, né? Psicólogo já passou faz tempo ali, do nível já passou. Já estaria no nível do psiquiatra ali com a recomendação, ó, Rivotril na caixa d'água. Pior que o próprio psiquiatra faz parte do grupo do condomínio. Aí mistura tudo de uma vez. Eu vou dar um pulinho no Savenhago e aí eu volto com mais um pouquinho do Dr. Luiz Fernando Maldonado. Vamos lá. Voltamos e já agradecendo o Dr. Luiz Fernando Maldonado pela participação, pela presença, que isso se repita mais vezes, Luiz Fernando. É um prazer, eu agradeço. Porque é muito bom tê-lo aqui, que dá para essa interação fluir com mais facilidade. Aos nossos ouvintes e telespectadores, e até segunda, se Deus assim nos permitir.